Bom, só que nessa época já era um servo de Deus. Era crente, ele já era membro dessa igreja batista de Itapetinga. E eu transportava para lá aquilo que eu aprendi na minha igreja, que eu aprendi da Bíblia. Fala, meu ilustre, tudo bom? Olha, dessa vez mais um vídeo com a entrevista aí que eu fiz com o ex-prefeito Evandro Andrade em 2005. Dizer para você o seguinte, não vai dar para encerrar essa série nesse segundo vídeo porque foram muitas horas de conversa e para fazer os cortes e tentar sintetizar, mas tem muita coisa que eu fico querendo mostrar para você. Eu falo, poxa, eu corto ou não corto, eu tiro ou não tiro essa parte. Então aqui a gente vai fazendo os cortes e deixando uma sequência lógica que dê para você entender. Nesse vídeo agora, na segunda parte, ele fala sobre o seu trabalho, né, como cobrador de ônibus da Etmisa e depois como ele foi convidado por Zito Gomes e também por seu primo Evandro Carvalho para trabalhar na serraria e depois foi ser corretor de seguros e até o convite que recebeu aí do então prefeito José Mendonça Luna para ser secretário de administração. E um detalhe, ao contrário do que acontece hoje, naquela época, primeiro o prefeito não tinha vice-prefeito e só existia uma secretaria, que era a Secretaria de Administração. Evandro foi convidado por José Luna para ser secretário de administração. E você que é secretário municipal de Itapetinga, deixa eu te dar um conselho, ouça essa entrevista na íntegra. Você vai ver como que Evandro Andrade, não tendo nenhuma experiência com a coisa administrativa, se empenhou, estudou, teve preparação técnica e foi um excelente secretário de administração que posteriormente o catapultou para ser vereador, presidente da Câmara e depois foi um grande prefeito de Itapetinga, aí sendo, portanto, o sexto prefeito da história da nossa cidade. Também ele conta a história do nascimento do jornal Dimensão, Ele fala sobre Flávio Scaldaferri, Laércio Sobrinho, como ele levava o material, o jornal para ser impresso em Itabuna. Os primeiros jornais de Dimensões não eram impressos aqui não, depois que Flávio comprou a maquininha dele e tudo. Então tá tudo isso aí. Na terceira parte, aí sim, nós vamos falar sobre a campanha dele para prefeito e todas as ações que ele fez como prefeito de Itapetinga. Vamos mostrar isso, Quem fala é ele na entrevista, tá certo? Antes de mais nada, quero pedir, dê o seu like aí, é só clicar, gente. Pô, às vezes o vídeo tem centenas de visualizações e poucos likes. É porque você não gostou, é? Eu duvido. Dê o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá, segunda parte da entrevista com o ex-prefeito Evandro Andrade. Mas ele era uma pessoa realmente maravilhosa. Ele, por exemplo, uma das coisas que fez Itapetinga desenvolver, um outro ato importante, foi a criação da exposição e tal, mas o parque tinha nome de Landulfo Alves. Podia homenagear ele também. Mas não foi, eles homenagearam, mas a proposição para botar o nome do parque de Landulfo Alves foi de Flávio Figueira, que era presidente, era do sindicato, e ele foi que propôs botar o nome de Landulfo. E Landulfo foi um grande governador da Bahia que prestigiou muito a pecuária na Bahia. E essa homenagem traria recurso, de certo modo, o governo trazia recurso. Foi ele que sugeriu e o sindicato votou botando o nome de Landulfo. Não foi nem proposição de Juvino. Mas ele apoiou. Agora, depois que ele morreu, botaram o nome dele. Você trabalhou na serraria, trabalhou na Etmisa. Você já tinha alguma pretensão política, alguma aptidão política ou foi influenciado por alguém? Como é que Olha, isso é uma pergunta muito interessante, porque a respeito disso eu tenho as minhas convicções, a minha maneira de entender tudo isso, é que houve um projeto que eu não dirigi, houve uma determinação que não foi minha, que me conduziu a essa posição. Cobrador de ônibus. Embora a minha relação fosse uma relação com o que melhor tinha na cidade,
Mas a cidade não oferecia alternativas para você desenvolver. O 40% era o cobrador que ia para o campo, que estava dentro do ônibus. E dessa parcela que a empresa que vinha para, era recebida pelos funcionários da empresa, parte dela ia para o bolso dos desonestos, dos ladrões que estavam empregados lá. Foi para mostrar, inclusive, que não foi uma determinação minha, mas que no final das contas mostrou que lá precisava ser honesto. E eu tive alguns entreveros por causa disso. Inclusive nessas pesquisas que fazemos aí, fica mais evidente na sua administração é isso. Eu não denunciei ninguém, mas desestimulava qualquer tipo de ação desonesta. Entendeu? Desestimulava isso junto. Então, aqueles cobradores que não gostavam muito da minha posição se afastavam. Aqueles que apoiavam, que achavam que devia ser honesto, esses se davam melhor comigo. Então, aí foi surgindo uma visão da minha, como eu era, de Deus. Era crente, ele já era membro dessa igreja batista de Tapetinga. E então, eu transportava para lá aquilo que eu aprendi na minha igreja, que eu aprendi da Bíblia. Aí eu vim para a serraria, para o escritório da Industrial Madeireira. A Industrial Madeireira era uma indústria de porte interessante. Ela cortou muita madeira aqui. Ela foi muito responsável realmente pelos danos que se causou à ecologia da região. Mas era o jogo que era esse era o jogo. E se exportava muita madeira naquela época. A madeira era exportada através de um porto de Ituberá. Era uma remanescente da Saici. Não era Industrial Madeira, era Saici. Companhia de não sei o que, SA e tal, que exportava madeira para os Estados Unidos e para a Europa. E pegava a madeira aqui da região. Bom, mas aí o Evandro, que era construtor de estrada, ele e o irmão dele, Dr. Milton Mendes, andou com os contratos de construção de estrada na região aí e tal, terminou ele se engajando. E engajou juntamente com o Zito, que era gerente de banco. José Ferreira Gomes, você conheceu o Zito? Conheci. Casado com a tia minha. Amizade. Casado com minha tia. E aí Zito era um cara muito dinâmico e tal, e com aquela estrutura na mão ele empreendia muita coisa e tal. E aí Zito levou o irmão, o cunhado, que era meu tio Zadir, e também o Evandro, e eles compraram o acervo da Saici e continuaram com o trabalho de serrando madeira, vendendo para Salvador, para construções em Salvador e também para exportação. Bom, eu fiquei aí, deixa eu ver, até o ano de... foi 56 e 57. Em 57, eu fui convidado, veja bem, ó, o tempo e o que acontece do tempo. De vez em quando eu fico fazendo... E eu estudava à noite. Entendeu? Estudava à noite, na Alfredo Dutra. E era da equipe, era do grupo dos estudantes responsáveis. Porque se você não ouviu falar a molecada do Alfredo Dutra, você já viu falar da destruição do cinema? Não. Ah, não li falar dessa história. Isso é uma história interessante, não pode ficar fora da história da Não, com certeza. Então é o seguinte, esse Alfredo Dutra tinha alunos de várias partes do país. Minas Gerais, quer dizer, Minas, Bahia, até acho que até do Sergipe tinha aluno aqui. E várias partes da Bahia. Estava desenvolvendo já um trabalho já com os olhos mais voltados assim para outras grandezas. Fui convidado pela Sul América, Companhia Nacional de Seguro de Vida, para ser inspetor dela. Bem, fiquei meio assustado de início, mas eu já tinha passado por 2 anos como corretor, produzindo seguro, então a minha folha, eles convenceram que eu seria um bom inspetor.
não sei se eu fui. E eu então aceitei e fui para a Sul-América. Bom, vender seguro naquela época era uma epopeia, né? Era uma coisa fantástica, né? Você precisa conversar, precisa, entendeu? Isso. Precisa falar, ser até falante. Porque eu não era muito, sempre fui inibido, sempre eu fui um pouco introvertido e até tímido. Essas classificações se encaixam muito. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar com seguro, eu tive que, entendeu? Quando eu pegava uma coisa, um projeto, eu ia a fundo, então me ajudou muito. Bom, parece que aí começa realmente a abrir as minhas aptidões políticas, por causa da similaridade da atuação. Tá certo? Uhum. Mas não era, estava latente, eu não estava pensando nisso, não é? Tem despertado. Mas aí por volta de 62, eu deixei a Sul-América. Foi logo no fim do ano, achei que devia mudar. Queria outra coisa que ainda nem tinha coisa certa, então, mas mudei. Parece até houve alguma coisa que trabalhou nesse sentido. Quando eu acabei de sair da Sul-América, no mês seguinte, Zé Luna me convidou para ser o secretário da prefeitura. Secretaria de administração, que era a única, não tinha mais de uma secretaria, só tinha uma secretaria. Bom, quem me levou a mensagem foi... Josué? Não foi Josué, mas foi Ismael. Não. Foi Ismael Cruz. Por sinal, como é que está, Ismael? Fui hoje, Você foi vê-lo hoje? Não me deixe esquecer. Amanhã você vai ser meu sincero. Eu vou ter que sair daqui, mas tem que fazer umas visitas. Pelo menos umas 4 visitas tem que fazer. Aí eu fui para lá. Na prefeitura. Rapaz. E eu me lembro de uma coisa interessante. Eu cheguei lá, de alguma forma formalizou o convite. Ele disse, olha, eu aceito o convite, mas só posso tomar posse depois do dia 15. Naquela época o prefeito tomava posse no dia 7 de abril. Uhum. Eu só posso tomar posse no dia 15. Porque nessa semana nós vamos ter um congresso. Aí não tinha tomado posse ainda. Não, ele me convidou poucos dias antes da beleza. posse. Foi eleito no fim de 62, 63, abril. De 63, né? Ele tomaria posse no dia 7. E eu fui tomar no dia 15. Aí não tem problema não. Faz seu congresso. O congresso era em Itabuna. Bom, aí eu aceitei o convite dele e no dia 15 eu estava lá para tomar posse. Tomei posse do cargo de secretário. Depois eu soube que 30 dias mais ou menos, depois de um mês de minha presença na prefeitura como secretário, Zé Luna teria chamado Hamilton Lima, que não sei se você conhece. Não. Hamilton Lima foi o contador da prefeitura. Conhecia bastante desse funcionamento de prefeitura, era o contador, né? Ele tinha lá seu jeito, sua forma, mas era um cara que, em contabilidade, ele sabia, naquela época ele sabia o que era. E perguntou a ele, Hamilton, o que você está achando do secretário Evandro? Hamilton, então teria dito a ele, olha, eu nunca vi uma pessoa em tão pouco tempo aprender tanto sobre prefeitura. Aí a Luna teria dito, olha, eu estou notando, porque as coisas aqui, o gabinete da secretaria flui, os documentos nunca sofreu solução de continuidade. Não é? Hamilton então assinalou, por exemplo, a mudança na redação, na forma de apresentação da documentação, o aprimoramento, que eu não tinha nada, bagagem nenhuma com o funcionário público, mas havia um interesse na melhoria da coisa. Então, eu continuei e logo aí
eu me interessei por estudos técnicos na área municipal. E eu então, começaram a surgir os cursos feitos pela Petrobras, pelo governo federal, pelo Senan, o órgão do governo, curso de administração municipal, curso de contabilidade, curso de tributação, curso disso, curso daquilo. E eu disse, eu só quero que você me libere para fazer os cursos. Nós fizemos o curso, ele manda. Então, o primeiro grande curso, de grande envergadura, foi o da Petrobras. Então, eu fiz o curso de administração municipal, que estudava quase tudo que a gente precisava na prefeitura. E eu me entusiasmei com aquilo e comecei a pesquisar mais sobre a administração pública municipal, né? Bom, e naquela época surgiram leis muito importantes que reformulavam o sistema financeiro, público, o sistema tributário e tal. E eu fatalmente me engajei na coisa. O que foi que aconteceu? Em primeiro lugar, um fato que marcou muito foi a Revolução de 31 de março de 1964. Marcou bastante. Não tem dúvida que foi um marco muito importante, particularmente para mim, para a administração de Itapetinga, para a administração do Zé Luna, mesmo porque o posicionamento do Zé Luna foi um negócio impressionante, de uma sabedoria maravilhosa. Evandro, que vai lhe dar toda, precisar ir com ele. Quer dizer, com a responsabilidade, inclusive, essa primeira foi pesada, né? E eu então pedi sabedoria a Deus para que eu fizesse tudo como deveria. Aquela corrida de denúncias. Se ele não gostava de Rolim, disse que Rolim era comunista. Como é que pode agora? Se ele não gostava de Albuquerque, o advogado, um amigo lá, denunciava Albuquerque. Se ele não gostava de não sei quem, denunciava não sei quem. Entendeu? Era um jogo de interesse político muito grande. E teve muita gente que jogou pedra, escondeu a mão, tal, como o Américo Nogueira, o irmão dele, que era delegado. Um aspecto dos acontecimentos, né? Eu continuei o meu trabalho na prefeitura e procurei me aprimorar. Continuei me aprimorando. E me transformei num autodidata, pesquisador da área de administração pública municipal. Me tornei um municipalista, na verdade, porque uma evidência de que eu sou municipalista é que eu deixei de ser vereador, deixei de ser prefeito e continuo municipalista. Quer dizer, eu não sou municipalista, não fui municipalista de ocasião. Eu sou municipalista porque eu sou vereador, porque eu sou prefeito. Não. Eu continuei o meu trabalho de pesquisa e me transformei tudo isso como a minha atividade profissional, como técnico de administração pública, especializado na administração, na área de tributação e outros aspectos também que envolvem a administração pública. A história diz o seguinte, que minha primeira eleição, eu quase empato com José Albuquerque Coelho, que era advogado. Se eu empatasse com o Albuquerque, eu teria perdido a eleição, porque ele era mais velho do que eu. Eu tive 213 votos, ele teve 211. Entendeu? E a questão, eu fui eleito por causa do voto de legenda, porque teve vereador na época de outras legendas que foram mais votados do que eu e não se elegeu. Então eu fui por causa da legenda, né? Bom, essa é uma característica importante e eu não acho nenhum mal confessar. Eu fui um secretário serviçal. Eu prestei serviço. Mas eu não, em momento nenhum, eu coloquei, veja bem, você me perguntou se eu tinha projeto, né? Isso. Eu não tinha tanto projeto meu, não estava tanto aspirando a continuar em política, que eu fui um secretário com muita poder na mão, porque eu vivia 24 horas, Zé Luna vivia menos do que eu, a administração, tomava decisões e ele nunca deixou de apoiar minhas decisões.
mas eu não passava do meu comprometimento administrativo. Não era nem filiado a um partido. Fui filiado para poder ser candidato a vereador. Mas antes... Não, eu era assim. Eu era, mas era um filiado que não atuava, apoiava, quer dizer, para dar apoio, para... Então, mas aí essa sua habilidade foi sendo percebida, né? Exatamente. Aí eu continuei, como disse, o meu trabalho de pesquisar, o meu trabalho de autodidata. Saiu uma lei muito importante para o país e para os municípios e para todo o país, que foi a Lei 4.320. Essa lei não foi uma lei da Revolução, porque ela foi uma lei que vinha sendo maturada, discutida há muito tempo, que era a reforma financeira, em que modificava os orçamentos da União, dos estados e dos municípios. E essa lei caiu exatamente, vamos dizer assim, à minha frente, quando eu era secretário da Prefeitura. E que reformulava toda a vida financeira do município. A confecção dos orçamentos, as diretrizes financeiras e orçamentárias e tal. Foi uma nova vida, que eu não conhecia, mas que eu tinha que conhecer, porque pouca gente, quase ninguém, conhecia, e a prefeitura no ano seguinte tinha que ter um orçamento vazado nessa lei 4.320. A lei saiu exatamente em março, parece que no dia 4 de março, e no dia 31 foi a Revolução. E em 65 a gente já devia ter os orçamentos feitos de acordo com essa lei. Bom, aí entrou uma pessoa muito importante, que era vereador, que você vai encontrar aí. Osmani Guzmão, já ouviu falar? Osmani. Osmani é um contador competente, né? Não era computador público, mas Osmani era uma pessoa, nunca mais ouvi, mas muito inteligente e com a facilidade enorme para penetrar nessa lei. E aí sentei com ele, nós sentamos, fizemos um conselho de trabalho na prefeitura, eu e ele elaboramos o orçamento. Quer dizer, foi um dos poucos municípios que apresentaram o orçamento atualizado do ano seguinte, logo depois da lei entrou em vigor. Eu, exclusivamente meu, né? Mas o Osmani tinha melhores condições já do que eu, porque ele era contador, já tinha experiência profissional já há quase 20 anos. Bom, aí nós elaboramos o orçamento. Daí em diante eu desenvolvi meu trabalho na área de orçamento. E a gente inovou, criou formas inovadoras e tal, e desenvolvemos o trabalho. Então nós criamos a Dimensão, Isso. o jornal. Exatamente. Que era Flávio, Emerson, Laércio e eu. E eu me encarreguei de trazer o jornal, dar o jornal impresso toda semana. Então eu levava o material. O Portelinha queria entrar em contato contigo. Eu levava o material e trazia o jornal toda semana. Era uma festa, dia de sábado de manhã, a gente distribuía jornal aí na cidade. O pessoal ansioso para ver o jornal. E Flávio animado, Flávio, aquela vibração aí, todo mundo e tal. E aí foi aí que Flávio também se envolveu com a parte política, embora ele nunca tivesse sido candidato a coisa nenhuma, mas ele se entusiasmou, né? Hein? Quando ele subia no falante, dobrava a multidão. Quando ele subia no falante para falar, dobrava a multidão. Pois é, ele falava direitinho, ele era bom orador. Bom, aí o Dimensão passou a existir e tal, depois, de fato, ele poderia ter desaparecido de algum tempo, né? Mas o Flávio pegou a peteca. E o que foi que ele fez? Arranjou uma máquina para imprimir. Uma ricosinha de mesa e tal. Quer dizer, a atuação do trabalho de Flávio nesse jornal merece uma citação na cidade, nos jornais dessa cidade, como uma coisa realmente cativante, brilhante.
foi um exemplo de dedicação e de persistência. Você pegar os jornais, os primeiros jornais que a gente fez, o que eu fiz em Itabuna até que tinha, eu já fiz uma gráfica de poste, mas o jornal que o Flávio fazia aqui, quer dizer, com aqueles recursos pequenos que ele tinha, é uma coisa realmente que engrandece. E que eu acho até que isso é da história de muitos jornais por esse Brasil aí afora. Que hoje são grandes periódicos, né? E no mundo inteiro, né? Ele subsistiu esse tempo todo, É, né? até mesmo o jornal de Araúna, né? Não é? É, um Até exemplo de mesmo o jornal persistência, Araúna. né? Uma folha só, uma página. Talvez fosse até melhor do que graficamente, inclusive. Bom, então é o seguinte, acho que esse capítulo sobre o jornal você conhece muito, né? Era uma dificuldade, né? Os primeiros jornais, eles me perguntavam, quanto é que vai ser o jornal? Vai ser tanto. Aí, Laércio, toma o meu, Flávio, toma o meu, Emerson, toma o meu. Eu botava o meu, pagava o jornal e trazia. Nós quatro que pagávamos o jornal. As primeiras tiragens eram de quantos exemplares? Hein? As primeiras tiragens eram de quantos exemplares? Olha, para dizer, Frank, eu não me lembro. Não é muita coisa não, né? Mas eu acho que nós fazíamos 200, 300 exemplares por aí, depois cresceu um pouco. Era por aí, né? Eu não me lembro exatamente, eu não posso dar uma informação categórica porque eu não me lembro. Mas o fato é que o jornal, se fazia o jornal, né? Quando eu cheguei na prefeitura, eu chamei o Flávio, eu apoiei ele mais, dando coisa de prefeitura e tal. E aí, com o padre também, o padre deve ter dado não, deu algum apoio. E na prefeitura eu também chamei o Flávio, fiz uns contratos, fortalecia a posição do jornal, ele usava os recursos dele e conseguia fazer o jornal. Bom.